Boa noite. Mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. O evangelho que hoje optamos pela leitura completa, porque ele traz máximas, valores sobre o que é o homem ou a mulher de bem. Ele norteia. Muitas vezes o que nós mais precisamos é de uma orientação. Muitas vezes, no dia, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe que posição tomar, a gente não sabe como reagir, nem com os outros e nem com a instabilidade emocional que acontece dentro de nós. É muito importante essa questão de mantermos a serenidade, como diz a oração da serenidade. Pedirmos a Deus que nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos a diferença. Sabermos viver e deixarmos os outros viverem. Sabermos fazer a nossa parte, compreender qual é a nossa parte e dentro da nossa parte entendermos e agirmos quando devemos, por exemplo, ficar calados. Entregarmos alegremente as nossas vidas e as nossas vontades nas mãos de um poder superior a nós mesmos. Evitarmos esse ânimo que às vezes nós temos de falar do outro, nos comparando, querendo denegrir, palavras que machucam, sermos cruéis e procurarmos colocar o ânimo, a alegria de viver dentro, mantendo essa chama acesa. Toda vez que vier um vento do desânimo, sabermos o lado para abanar a brasa do ânimo. Porque quando nós temos ânimo, é impressionante. Nós vemos possibilidades, nós vemos oportunidades, nós enxergamos tudo o que há de bom. Mas quando a gente deixa esse fogo da alegria de viver se afastar de dentro de nós, por qualquer fator externo, a nossa vida vira caótica, nós nos tornamos adoecidos, e em estando adoecidos, em estando feridos, acabamos ferindo. Saímos pisando nas flores mais lindas que Deus colocou no nosso caminho, porque estamos esmigalhados por dentro. E esse esmigalhar por dentro é uma falta de cuidado de dentro. É como água e óleo, não se misturam. Não adianta querer resolver um problema interno, espiritual, emocional, com algo externo. Não se mistura. Por isso que os grandes Mahatmas, as grandes almas, eles dizem que nada do mundo é capaz de abalá-los, porque nada externo pode transformar quem tem uma árvore interna sólida, com grandes raízes, que se tornaram grandes
porque precisaram de água e a água estava longe, tiveram dificuldade, aí a raiz cresceu mais para ir procurar água. Quem planta às vezes aquelas árvores na frente das casas para fazer sombra, a depender da árvore, quando você vai ver, antigamente tinha fossa, não era embaixo da casa. Chegava lá, a árvore, as raízes estavam todas lá na cisterna, porque a raiz vai buscar água. Se tiver água perto, a raiz não vai ter esforço. Então a gente começa a ver essa arma no sentido de essa força, essa proteção que é de interna. A gente tem que fortalecer as questões espirituais sempre. A gente tem que limpar as lentes dos nossos olhos, tirar a trave dos nossos olhos a todo momento, abanar as brasas da alegria de viver dentro de nós. E essas brasas, esse fogo, não foi criado por nós, ele já está dentro de nós, tanto que nós somos vivos e temos energia. Sabemos disso, nós não brilhamos como uma lâmpada, porque naturalmente não precisamos, onde nós vivemos, à luz do sol. Mas quando você observa no fundo do mar, em lugares em que não há luz, os seres, eles produzem luz. Um fenômeno que os cientistas chamam de bioluminosidade. Eles brilham. Como a coisa daquela música, né? Se não tiver caminhos para ir, não tiver estrada, a gente voa. Porque a criação é desse jeito. Se não tem luz, a gente brilha. Às vezes a gente enxerga e vive topando. E tem gente que cegou e que faz móveis tubulares totalmente cego, mexendo com fogo, com brasa e com energia. Faz coisas maravilhosas. Que ele aguça os outros sentidos. Para Deus, nada é impossível. Ele nos criou com tudo o que nós precisamos. E quando não tem caminho, a gente não vê caminho no chão, simplesmente Deus faz a gente voar. Mas para querer voar, tem esse verbinho aí, querer. E quando a gente está desanimado, a gente não quer nada. Por isso, ultimamente os Espíritos têm orientado que nós passemos a usar esse espelho para olhar a nossa alegria de viver. Relembremos quantas vezes nós achamos que não tinha estrada e alguém deu uma luz, ou a gente não sabe porquê, foi dormir, às vezes acordou e já acordou animado e achou jeito. Ou a gente ia passando e viu a vida de alguém, às vezes na televisão, uma história de superação, e a gente reacendeu a nossa chama. É o equilíbrio da vida. A questão que Deus está falando conosco a todo momento. As simbologias, né? Porque um símbolo ele tem vários significados. Tem gente que olha para a cruz e lembra de todos os aspectos da dor. E tem gente que olha para a cruz e pensa em equilíbrio. Como vou pensar na cruz em equilíbrio? Porque a cruz
Tem uns que dizem que realmente ela passa assim, né? E tem outros que fazem, tem até um tal, não é isso? Que é só um T que o pessoal usa, porque diz que a cruz era só aquele T. Mas tudo é como, depende de como a gente enxerga. Porque eu vi uma grande interpretação dizendo que a cruz representa o equilíbrio. E a colega ali estranhou, né? Como? Ela disse, porque ela representa a água e o fogo. Por quê? Porque sempre o fogo vai para onde? Você botar fogo, o fogo vai para onde? Para baixo ou para cima? Ou para o lado? Já viram o fogo deitado ou o fogo sempre está em pé? O fogo só vai para cima. E a água? Já viram água subindo? Ela só vai para baixo. A água é a energia material da horizontalidade. Ó, sempre assim, água. Não é o nível? E o fogo? Fogo. Equilíbrio. Água e fogo dá o quê? Lembra aqueles trens antigos? Maria Fumaça? Água e fogo dá o quê? Vapor. Vapor dá o quê? Energia. Energia dá o quê? Força. Força dá o quê? Movimento. Movimento dá o quê? Transformação. Transformação dá o quê? Vida. Por isso falava, tu batizavas em água e eu vou batizar no fogo. Você dá a ponte da matéria para o espírito. Você julga as atitudes na matéria e eu vou discutir até os pensamentos. Eu já sou aquele que foi anunciado. Eu sou aquele que não precisa mais vir um profeta para falar por mim, não. Eu vim falar. Eu sou o verbo que se fez carne. Eu faço em fogo. O que quer dizer? Vai queimar a gente? Não. Ele vai inclinar os nossos pensamentos para o Espírito. Lembre? Nunca esqueça que é lógico. O fogo só corre para cima e a água para baixo. A água é sempre horizontal e o fogo sempre vertical. A água e o fogo juntos é a harmonia, matéria e espírito. É o equilíbrio. Eles juntos fazem uma transformação. Então, a observação depende do olhar de quem vê. O livro depende do olhar de quem lê. A fala do Renato não é do Renato. Na hora que eu falo, que ela toca a cabeça ou o coração de cada um, eu tenho certeza que vocês vão escutar coisas que eu não disse. Por quê? Porque as palavras são símbolos. Como dizia, mais de 4.000 anos atrás, Hermes Trismegisto no Egito, a voz da sabedoria vai chegar aos ouvidos do entendimento. Então todo mundo está num nível de compreensão espiritual. Não é que eu vá levar sabedoria, mas as palavras que eu sou só o veículo, elas têm um poder imenso, tanto para vocês que ouvem, quanto para quem está falando. A gente começou a colocar, depois que as pessoas pediram, esses vídeos com as falas no YouTube, né? Que é um canal Transmutação.
que é a diferença entre transformação e transmutação. Eu tinha exatamente isso. Eu tenho um canal, transformação é material, é a mudança na matéria, mas a transmutação é a mudança da nossa estrutura interna. Tem até o grupo também no WhatsApp, né? Transmutação. É isso. Vamos batendo, como a água mole é a pedra dura, nós somos a pedra dura. Como o Evangelho é o homem de bem. No final do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele diz: o homem é um diamante bruto. Ele vai sendo lapidado. E para lapidar já sabe, é pancada. Ele está dizendo com outras palavras que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E qual é a diferença de dor e sofrimento? A diferença é, na vida, no mundo de provas e expiações, nós vamos tender como espíritos imperfeitos que somos, que nós tendemos à inação. Nós vamos procurar o equilíbrio no sentido não, nós vamos procurar a estabilidade. A gente só fala de equilíbrio da boca para fora, mas as nossas atitudes enquanto espíritos imperfeitos não são atitudes equilibradas, não são atitudes de homens e mulheres de bem, são atitudes que estão cheias, eivadas da heresia da separatividade. O equilíbrio é a unidade, é seguir para o um que é Deus. Mas não, a gente se divide por ter partido, se divide para ter um time, se divide entre homens e mulheres, no sentido de dividir e criar um cisma. Se divide entre negros e brancos, entre homoafetivos e heteroafetivos, entre ter uma religião, em ter um partido, em ter um país, em olhar para a casa do outro e querer ser mais. É a heresia da separatividade dentro da gente. A gente vive desequilibrado e dizendo que quer equilíbrio, mas não é. A gente não quer equilíbrio na prática, porque as nossas atitudes são de separatividade. Se fosse de unidade, a gente já teria o equilíbrio nas nossas vidas. Porque se a gente olhasse que tem um Criador, que Ele é infinitamente bom, que Ele é infinitamente sábio, a gente nunca discutiria nem por futebol, nem por política, e nem por religião. Eu tenho lido os textos hindus, coisa mais linda do mundo, porque tem um panteão de deuses lá, você nem conta, né? Mas eles são monoteístas. Eles dizem que existe um Deus chamado Brahman. No final tem um Mzinho, não é como a cerveja não. Esse é o um. Agora, ele se divide, subdivide. Ele tem 3 aspectos: Brahma, sem M, o Criador; Vishnu, o mantenedor; e Shiva, o transformador. É a morte, é o fim das coisas para o recomeço. E daí desce. Se você mudar de religião, é como se você dissesse: tem Deus, tem espíritos como Jesus, tem os anjos, não é isso não? Por que a gente vai se dividir nisso? É muito interessante o modo que a gente enxerga. Como uma pessoa disse: eu queria ser da religião tal, mas lá não come carne, eu adoro carne. Aí você vai deixar de comer carne porque a religião diz que não? É uma forma de olhar. Eu acho, então tudo bem. Livre-arbítrio. Já outros vão dizer: eu não como carne. Por quê?
Porque eu não gosto de comer nada que leve ao sofrimento de outro ser. Veja, a resposta no final era não comer carne. Mas a intenção, que é o que vem à boca, que o que sai da boca é o que vem do coração, é totalmente diferente. Se eu não quero coisas que façam sofrer. Interessante. Ah, mas e o fulano e o ciclano? Viva e deixe viver, faça a sua parte. Quem assistiu aquela série Star Wars, Guerra nas Estrelas? Ninguém? Se você assistir tudo, você vai perceber, tanto os filmes quanto os desenhos, você vai perceber o final o quê? Que um dia, esses espíritos mais evoluídos, que eram os Jedi, que tinham uma espécie de trabalho para dominar a força, a energia da vida, não deveriam nunca ter entrado na guerra. Porque às vezes a guerra parece que vai dar uma solução mais fácil. Quando está brigando, a gente pensa logo em esculhambar, porque a gente pensa que vai resolver logo, vai espantar. E no final, foi desgraçado. E o mestre Yoda diz o quê? O Conselho Jedi cometeu um grande erro. Nós nunca deveríamos ter entrado na guerra. Porque guerra só leva à guerra. A guerra nunca vai ser um instrumento que vai possibilitar a paz. Não é isso o final da história toda? Pode pegar lá que eles dizem. Eles acabaram virando um instrumento e geraram mais opressão. Tem pressa. Para que pressa? A ideia é sem pressa e sem pausa, é só continuar. Pode ver que a maior dificuldade que nós temos para sermos homens e mulheres de bem não tem a ver com a quantidade de coisas que a gente faz. A nossa dificuldade é em manter as coisas que a gente está fazendo. É você entrar num relacionamento e conseguir, ao invés de enxergar só os defeitos, ver as virtudes e permanecer. Você entrar num trabalho e manter o mesmo ânimo que você tinha quando você estava desesperado, desempregado, e manter. Porque quando estava desempregado, era se capacitando, não era para arranjar um emprego. Quando chega lá, com pouco tempo, o ânimo, olha aí, é de dentro, ó. Não é porque esse trabalho... Tanto que não é raro pessoas que perdem trabalhos que eles até já diziam que não dava, que não sei o quê, que pagava pouco, e depois ficam sem emprego e arrumam coisa que ganha menos. E com o tempo também estão desanimados, porque o desânimo não vem do trabalho. Porque isso é externo. O desânimo vem de onde? Do espírito. De uma ignorância, de uma incompreensão, de uma falta de atenção, de a gente colocar um quadro branco e alguém vai lá e faz um pintinho, pega uma canetinha e faz um pinguinho preto. A gente olha, diz assim, o que você está vendo? 99% das vezes nós vamos olhar e vamos dizer o quê? Estou vendo um ponto preto. Ninguém diz que tem um quadro branco. A gente não agradece, como o Divaldo, nas palestras antigas, ele fazia aquela prece: obrigado pelos meus olhos, obrigado pela minha respiração, obrigado porque eu ando, é tanta riqueza, abundância na nossa vida. Obrigado porque eu tive um câncer, mas eu tive um tratamento. Obrigado porque eu tive uma febre, mas eu tinha um medicamento. Obrigado porque eu tive uma dificuldade emocional, mas eu tive alguém para me abraçar. Então, as atitudes de bem, elas têm a ver com o que está dentro. A Madre Teresa de Calcutá, tem um videozinho dela no YouTube, e ela fala, não é, que
Ela tratava muito pessoas doentes. E perguntavam a ela sobre o trabalho. Ela disse: não, meu trabalho realmente, que ela já idosa, você acha que seu é um grande trabalho, a senhora fez? Ela disse: não, porque a grande coisa que eu queria mesmo era poder dar um abraço em cada pessoa que estivesse triste no mundo. O que eu queria era isso. E ela dizia que ela tinha um negócio com ela. Toda vez que alguém fosse falar com ela, ela tinha que arranjar um jeito da pessoa sair sorrindo. Se a gente, às vezes, passa de semana sem esse sorriso alegre, não é o sorriso de estar procurando besteira em um WhatsApp, o sorriso mesmo, aquele sorriso de dentro. Os hindus chamam tipo Bhakti, é um sorriso de gratidão a Deus, à vida. A gente está assim alegre. Desde que passa de anos. Mas como é que se a gente não está sorrindo, a gente vai fazer alguém sorrir? Então, quando ela colocou aquela meta para ela de sempre dizer algo edificante para quem viesse falar com ela, e muita gente ia falar com ela, viu? Sempre procurar olhar com aquele olhar de ânimo. A gente sabe o que é um olhar de ânimo e o que é um olhar de desânimo. Quem está aqui olhando para os olhos, a gente sente o olhar de pensamento, o olhar de tristeza, o olhar de discordância, o olhar de alegria. Os olhos são realmente as janelas da alma. Então, se a gente está com essa energia boa, sabe, passar no olhar. Até uma música: a paz do seu sorriso, meus sonhos realizo. Eu conheci um colega que ele dizia que ele casou com uma determinada pessoa, porque quando eles tinham um relacionamento, a coisa que ele mais se impressionava é porque sempre ele acordava com a cara ruim, já preocupado, com medo, e ele olhava para ela, sempre ela estava sorrindo. Sabe, presentes para a vida que a gente pode dar, que representam um presente nas nossas próprias vidas. Quem disse isso? Paulo. Vê tudo, mas retende o que é bom. É impressionante como a gente gosta do mais. Ei, como foi lá, foi até assim, foi assim, mas a gente quer ver. Mas é porque não prestava mesmo. Não, tem alguma coisa dentro que está lhe chamando a atenção para isso. Ah, mas é porque eu tenho muito medo de ser besta, eu tenho muito medo de ser enganado. É engraçado que eu vejo as mesmas pessoas que dizem isso, dizerem assim: parece que Deus cuida das crianças, dos inocentes, até dos bêbados. O pessoal não diz isso? É que pode. Sim, então, como é que você ainda agora diz que tem medo de estar atento e ser besta, e ver que a criança, na inocência dela, ela é protegida? É impressionante. O semelhante chama o semelhante. Se no seu coração e no meu coração tem tristeza, como é que eu vou atrair a alegria? A sintonia espiritual é a mesma coisa. Como vou pedir uvas a um pé de espinho, se eu plantei espinho? Como vou colher feijão se eu plantei outra coisa? Então, a visão do homem de bem, da mulher de bem, ela tem a ver com isso. Cultivar o bem dentro de nós.
assumir honesta e absolutamente a responsabilidade de tudo. Começar a se medir pelo nível de alegria que tem, pelo olhar de alegria que irradia, pela fala falando da vida alheia, querendo julgar, querendo se comparar. Na hora que a gente começa a se enxergar nisso e começa a tomar atitude diferente, a vida muda. Por isso, porque a gente começa a olhar para o que é bom. Mas é impressionante o mais. É a famosa trave no olho. Depois que a gente começou a falar disso, que eu sempre acredito que quando os evangelhos trazem temas, já que eu não preparo os evangelhos, tem a ver com os espíritos passando as mensagens para mim e para as pessoas. Então, do jeito que eu estou falando aqui, todo dia eu estou pensando em quê? Como é que está o meu comportamento interno? Como é que está o meu sorriso? Como é que está a minha resignação, a minha aceitação? E muitos, como eu vejo, às vezes perguntam, né? E aí, quando você não sente? Hoje, quando eu sinto, sinto. Às vezes, mais de uma vez por dia. Como assim? Às vezes é uma tristeza, né? Às vezes a gente está bem belezinha pela manhã, não é? Almoça, depois acorda, sei lá, com medo, meio tenso. Quem já passou por isso? Não é não? Só que hoje, antigamente eu ia buscar alguma coisa, ou fugir ou por um livro, ou alguma coisa, sabe? Ou ia passear, fuga geográfica, né? Ou ia falar com alguém, ligar para alguém, entrar no WhatsApp. Eu comecei a perceber que é muito melhor meditar. Quando eu estou muito abalado, eu vejo, só que eu não tenho ficado mais muito abalado. Por quê? Porque na hora que eu sinto, eu tenho um negócio sagrado, é um caderno. Fazer um inventário moral. Às vezes eu começo a botar no caderno o que é que eu estou sentindo. Rapaz, é um negócio que desmancha, parece que desmancha coisas, parece que é físico. É interessante porque nem sempre eu uso o caderno, eu também tenho usado a meditação. Às vezes eu me sento, às vezes eu paro, eu tenho parado por 15 minutos, hoje mesmo já meditei. Tenho feito a meditação andando e tenho feito a meditação sentado, sem som, sem acompanhamento de nada, para me ver. Respiro. Estou sentindo uma coisa que eu não tenho resposta, o que eu faço? Me sento e me lembro de quem? Como dizia o Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, me lembro de Deus. Me lembro que eu acho que é melhor olhar para o lado bom de qualquer coisa, mesmo que eu não saiba o que aquilo está acontecendo. Aí respiro, inspiro, expiro. Porque tem gente que é sistemática, eu já não consigo ser. Uma hora eu pego o caderno, uma hora eu medito, uma hora eu rezo, uma hora eu caminho. A questão é que ultimamente não tem acontecido o desequilíbrio, graças a Deus. Por quê? Talvez. Porque na hora que eu vejo que está começando, eu tomo atitude. Eu começo a lembrar que a maior parte das grandes coisas, se não todas as coisas da minha vida, as mais maravilhosas, se eu tenho honestidade mesmo, eu percebo que não foi pela força das veias do meu sangue, foi alguma coisa que eu não consigo explicar que colocou ali. Pode ver, é um relacionamento bom, é uma casa, um carro, uma coisa que você comprou, um emprego que você arranjou, não é? É impressionante, tem coisas que é tudo para dar certo e não dá. E coisas maravilhosas, aí eu começo a ter humildade no sentido de pensar que não fui eu não, e que esse mesmo Deus continua ali, e eu começo a conversar comigo, não conversar em cima do problema, conversar em cima de Deus.
Oi, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não consigo, nós não podemos modificar. Coragem para modificar as que nós podemos e sabedoria para perceber a diferença. Pai, que seja feita frases boas que eu uso às vezes quando eu me sento. Pai, que seja feita a vossa vontade antes da minha. Quando eu estou duvidoso, eu digo, mas não está vendo que as estrelas estarem no céu e não estarem caindo em cima de mim? Só pode ser Deus. Passou um asteroide essa semana bem pertinho da Terra, vocês sabem disso, né? Bastava ele dar um toquezinho, morria todo mundo, não era não? Mas não morreu porque Deus não quis. A órbita da Terra, as 4 estações, primavera, verão, outono, inverno, e rodar, o dia ter manhã, tarde e noite, a Terra rodar assim, a gente não cair, rodar assim, a não cair, rodar assim, a gente não cair. Situações em que eu perdi empregos e depois Deus me colocou no lugar melhor, mas que na época que eu estava perdendo, eu estava sentindo aquela coisa como se fosse o fim do mundo, mas eu segurei a rédea, lembrando disso. Pai, tem um Pai, tem um Criador. Se está acontecendo qualquer coisa comigo é porque, com certeza, é o modo mais brando que Deus tem de me ensinar. Então hoje, o que tem me ajudado é isso. Não é quando tem um motivo aparente, não, é quando eu sinto qualquer coisa, por isso que eu perguntei, que faz com que meus olhos não estejam brilhando e eu não esteja sorrindo. Hoje eu levo isso como um problema. E quando eu penso em problema, eu penso, é uma oportunidade. Então é uma oportunidade, talvez Deus esteja me chamando para conversar. E eu vou. E graças a Deus, não tenho ficado eufórico, nem desesperado. A serenidade, o equilíbrio. Mas, para isso, é se observar, não é? Por isso que eu digo que não é uma questão só de autoconhecimento, não é. Porque tem que ter a humildade de entender que existe Deus. E olhe que às vezes a gente está duvidando. E é a hora que eu paro para conversar comigo e olhar para isso. Como eu disse, quantas vezes na minha vida eu achei que o caminho tinha acabado e alguém veio e deu uma luz. E apareceu uma vereda. Quantas vezes que eu achei que os caminhos tinham acabado e que eu voei. Na época eu não sabia que eu tinha voado, mas depois eu fico olhando assim, mas como é que eu fui para ali? Eu voei. Como pegadas na areia. Senhor, eu vi a minha vida toda como se fossem um par de pegadas, não, 2 pares de pegadas na areia da praia. E ali, Senhor, eu percebi que era o Senhor que estava sempre ao meu lado. Mas, mestre, eu percebi em alguns momentos em que a minha vida estava mais difícil, que só havia um par de pegadas, Senhor. E eu percebi que era o momento que a minha vida estava mais difícil, que eu estava mais pesado, a pegada estava mais funda, ou seja, o peso na areia estava maior. Por que, Senhor? O Senhor me abandonou justamente nas horas mais difíceis, Senhor. Olha como tudo é a questão de quê? A trave no olho. Aí,
Deus olha para ele e ri. Filho, por que você diz que eu te abandonei? Porque, Senhor, era a minha vida e só tinha um par de pegadas. Nos momentos bons havia 2 pares. Nos momentos difíceis, tanto eu estava pesado, quanto só tinha um par, pai. Disse, meu filho, só tinha um par. Porque eu estava lhe carregando nos meus braços. Então, sabe, sentiu que a chama, não é? Está querendo se abalar. Olha para ela. Abana aquela brasa mais apagada, não é isso? Bota um pouco mais de carvão. Lembra que existe Deus. Lembra que existe um dharma, uma lei. Seja um bom pagador quando tiver dificuldades. Lembre que tem coisas que, portas que você ou eu abrimos, que a gente tem que fechar. Mas que vai ser maravilhoso para a gente depois que fechar. Porque já é maravilhoso ter a oportunidade de fechar. Poder dizer, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas, sem dúvida, Pai, eu confio, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Pai, seja feita a vossa vontade antes da minha, Pai. É para perder o carro? Não era meu, tudo não é do Pai? Só me confiou. Era para perder a saúde? Mas o espírito não adoece. Era para perder a vida? Eu disse, o que é que a gente perde para Deus, se o espírito é imortal? O meu colega aqui de Star Wars deve lembrar que tinha um cara chamado Obi-Wan Kenobi. E aí teve um embate final, que quando o Anakin Skywalker foi lutar com ele, ele deixou o Anakin só o nada, né? E quando ele foi lutar de novo, ele olhou para ele e só fez parar a espada, e o Anakin passou a espada nele, como se aquilo ali fosse a vitória, né? Ele olhou para ele e disse assim, agora eu venho mais forte do que você nunca me viu, porque é no espírito que nós somos mais fortes. Ninguém vai procurar a morte, mas quando ela vier, a gente vai dizer, como dizia São Francisco, amiga morte. Por quê? Porque a morte faz parte da vida. Olha aí, os 3 aspectos: Deus criador, Deus mantenedor e Deus transformador. Pronto. Tinha um colega que ele era deficiente e ele estava com câncer, e perto já da passagem dele, ele veio aqui, me lembro dele na cadeira bem aí, e acabou que ele desencarnou, e um dia eu sonhei com ele andando. Eu sonhei com ele assim num canto, ele andando, conversando comigo normal, e ele tinha tido paralisia infantil, criancinha. Aí eu disse, eu acredito que ele está andando. E achei aquilo maravilhoso. E fui para enterro e vi tudo, mas eu só me lembro dele vivo, porque vivo ele está. Ó, o pontinho e o quadro. Eu olho para a morte e penso, transformação. Eu olho para a morte e penso, vida. Mais vida. Então,
acredito que todo esse texto do homem de bem, ele tem a ver com as nossas atitudes internas, com a necessária limpeza que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia. No equilíbrio, não deixarmos a peteca cair, começarmos a olhar para nós e nos darmos de presente um sorriso, porque se a gente sorrir para a gente sorri para os outros. Então, o tempo foi se alongando, mas que seja sempre feita a vontade de Deus antes da nossa. Não esqueçamos, tudo que acontece tem um motivo, e todo motivo de Deus é bom. Tudo que acontece na matéria tem mudança, como símbolo do yin e o yang, porque a matéria ela tem opostos. O obelisco é um símbolo disso. O lingam, lá nos indianos, que é o símbolo de Shiva, que é o Deus transformador da morte. E sabe como é o símbolo? O símbolo de Deus para eles é uma esfera. Por quê? Porque ela não tem ponta. O centro é perfeito. Sabe como é que eles simbolizam? Nas cerimônias, um coco. Ele diz, todos nós somos o quê? Cocos. Quem já comeu casca de coco? Casca de coco. Alguém? É duro, é entravento. A gente, ó, em matéria. A gente fede se não tomar banho, não é assim não? Fica doente, fica com raiva quando está sem comer, quando está com sono. É um coco. Mas tira aquela casca, fica uma bolinha, bem redondinha. O que é a bola? Deus está dentro de nós, é a parte melhor. Mas ainda é muito duro para chegar nela, porque a gente é um diamante bruto, a gente é duro. Primeiro é amargoso, difícil de acesso. Lá dentro, na parte mais preciosa, a gente é avarento, a gente trava, né? A gente não quer entregar o amor que tem dentro de nós. Mas quando quebra, aí, a água de coco, quem já tomou e gosta, é boa. Comer a carninha do coco, tanto dele verdinho quanto maduro, é bom. Aí, é a nossa essência. Quem já tinha olhado para o coco desse jeito? Quem acha que tem lógica? É um símbolo hindu. Coco. Então que a gente lembre que somos cocos. O que é que tem dentro da gente? Que a gente saiba usar essa parte de fora só porque é necessário, não para ser entravento, mas é porque é matéria, sabendo que ela tem dificuldades, e para chegar no melhor tem que quebrar. Por isso que a dor é necessária. Mas chorar porque quebrou, não, né? O sofrimento é opcional. Agradecer, entender. Então, uma semana de paz, atenção, compreensão, muito desenvolvimento da alegria interna. Sejamos alegres, de dentro para fora. Não é nada de fora que nos faz felizes, não tenhamos dúvida. Pode olhar, quem começa com esse hábito de reclamar, pode ter responsabilidade de 1 milhão de pessoas, como não tem responsabilidade de dar de comer nem um pinto. Ele é aquele jeito. E o sábio, ele nunca é preocupado. Ou ele está ocupado, ou ele está desocupado. Preocupação não resolve nada. Então, a gente identificar na febre da tristeza que vem a necessidade da medicação que é espiritual. Então,
uma boa semana, muita amorosidade, muita felicidade, muita alegria de viver e até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para